Um simples príncipe chamado Adam vivia no reino de um planeta distante daqui, chamado Eternia. Passava tranquilamente seus dias tediosos com seu tigre verde e medroso, o Pacato. Mas, quando tinha um perigo constante, ele erguia sua espada mágica e dizia as palavras: pelos poderes de Grayskull! E se transformava numa figura diferente do que ele era antes. Agora, um homem forte, corajoso, todo imponente e audaz. Ele tem a força, ele é o homem mais forte do universo, o herói do planeta Eternia. Seu nome é He-Man, O homem mais poderoso do universo! e o seu melhor amigo virava o destemido e corajoso Gato Guerreiro. Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e... He-Man é um herói poderoso que defendia o planeta Eternia e o castelo de Grayskull das forças do mal, comandadas pelo vilão e arqui-inimigo Esqueleto, Esqueleto! que é um ser impiedoso que comanda seu exército de monstros e lacaios e está sempre tentando dominar Eternia e quer pegar os segredos do castelo de Grayskull. Será que Esqueleto conseguirá derrotar He-Man, dominar Eternia e dominar o castelo de Grayskull e assim, quem sabe, conquistar o universo? Vamos celebrar de He-Man e os defensores do universo, esse incrível desenho que marcou nossas infâncias nas manhãs da TV Globo, na sua mágica programação infantil dos anos 80. Eu tenho a força! E os defensores do universo! Olá amigos de Eternia, tudo bem? Eu sou a Kira e hoje vamos celebrar com essa super nostalgia desse super-herói fortão e carismático que conquistou as crianças e adolescentes dessa época mágica da boa e velha televisão brasileira. He-Man, o homem mais forte do universo! Parece que já não se faz mais arcos de energia como antigamente. E a melhor parte do dia, era com certeza, aliás, da manhã, era com certeza quando anunciava a emocionante chamada da abertura com a sua musiquinha inesquecível do He-Man. A gente já se encantava todo e já parava de fazer tudo o que estivesse fazendo, sentava correndo no sofá, na cadeira, no chão mesmo e ficávamos ali concentrados esperando começar as aventuras do He-Man! E não tinha criança que não gostasse do destemido campeão heróico de Eternia. He-Man encantava a todos e mexia com nossa imaginação e fantasia com suas aventuras, seus traços marcantes e quase como se fosse um desenho realista para a tecnologia da época. Seus movimentos eram quase que reais, pra gente era como se fosse um desenho de tecnologia bem avançada, se bem que a gente nem sabia o que era isso, né? Mas era como se fosse um desenho 3D o mais avançado de hoje em dia. Bom, pelo menos pra gente parecia. Com as suas mensagens positivas e altruístas, no final de cada episódio, suas atitudes heróicas de salvar Eternia e todo o seu reino, junto com seus amigos e aliados, suas grandes batalhas contra o Esqueleto e a sua gangue, principalmente seu grande coração bondoso, fazia com que nos encantássemos ainda mais com seu desenho. Era uma magia infinita que cativava a cada capítulo. Na história de hoje, o Esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. E claro, com a sua linda e icônica espada mágica que transformava o Príncipe Adam em He-Man. Claro que essa não é a espada do He-Man, né? Mas é a única que eu tenho aqui. Só pra fazer uma pequena homenagem pro He-Man mesmo. Eu tenho a força! E qual criança não queria ter essa espada? Não essa, né? A do He-Man de verdade. Ou até mesmo teve a espada do He-Man de verdade de brinquedo, claro. Igual essa aqui, ó, de plástico, viu? Ó, não é de verdade. E na época eu tive duas do He-Man. Tinha a versão oficial vendida nas grandes lojas e tinha também aquela espada genérica vendida nessas lojinhas de bairro, como essas que tem até hoje em dia. E pra mim era como se fosse a própria espada do He-Man e me aventurava no reino da magia do He-Man toda vez que eu a empunhava. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!
O enredo heróico infantil com seus personagens, histórias envolventes, traços dos desenhos feitos com modelos reais e principalmente a trilha sonora e efeitos sonoros fizeram do He-Man um dos melhores desenhos animados dessa época, fazendo com que se tornasse um desenho marcante e com certeza fez com que He-Man entrasse para sempre nos registros das nossas memórias afetivas e que se tornasse um icônico desenho que faz parte eternamente dessa cultura pop universal. Calma, gato. Então ele atacou o palácio. Venha, gato guerreiro, está na hora de nós dois limparmos a casa. E criado em meados lá nos finalzinhos dos anos das décadas de 1970 e comecinho dos 80, a famosa década das criações cinematográficas lá dos Estados Unidos. E na verdade tudo começou numa campanha sensacional da empresa Mattel, ela mesmo, a dona da Barbie e dos Hot Wheels, e foi produzida também junto com a produtora de desenhos animados, a Filmation, e foi baseado na sua linha de brinquedos chamada Masters of the Universe da própria Mattel. Inicialmente, He-Man foi criado para rivalizar com Star Wars. Você tem noção que é rivalizar com Star Wars? O famoso filme Guerra nas Estrelas. E detalhe que a Mattel tinha recusado, se liga só, hein? A Mattel tinha recusado de fazer os brinquedos da coleção do Star Wars. Eles imaginavam que Star Wars não seria um filme que faria tanto sucesso e não traria muitos lucros para a empresa. Um ledo pequeno engano, né? Então depois eles tiveram que criar He-Man. Só que He-Man primeiro foi inspirado no filme do Arnold Schwarzenegger, o famoso Conan, o Bárbaro, de 1982. Mas teve que ser modificado para o público infantil. Afinal, Conan era um filme bem mais bárbaro e com muitas, mas muitas cenas de violências e até nudes, sendo mais destinado ao público adulto. A Mattel então pegou bonecos da linha Big Jim e colocou peças de argila em cima dele, reaproveitou vários personagens e acessórios até se tornar o He-Man que conhecemos. Ou seja, no reino dos brinquedos, nada se cria, nada se perde, tudo se copia e se reaproveita. Então a Mattel lançou os bonecos do He-Man com sua enorme coleção e junto traria uma mini revistinha em quadrinhos contando suas histórias e origens de cada personagem. Só que muitas crianças ainda não sabiam nem ler e as que liam não queriam nem saber de ler historinhas em quadrinhos. Collection. 23 pieces, each sold separately. There's He-Man and these heroic action figures. Skeletor and the Warriors of Evil. Do with all the power in the universe. He-Man, Skeletor and all other items from the... E finalmente, depois de muito trabalho lá pelos anos de 1983, Lou Scheimer e sua equipe conseguiram fazer o desenho animado do He-Man, que se chamou He-Man and the Masters of the Universe. E os Defensores do Universo. Uma série que trazia as aventuras do He-Man e toda a sua turma de amigos e inimigos, essa mesma que passamos a conhecer aqui no Brasil. E claro que todos nós pensávamos que o desenho animado veio primeiro e depois criaram os bonecos do He-Man, que era a ordem dos brinquedos e desenhos da época. Mas na verdade a ordem era totalmente o contrário. Primeiro vieram os brinquedos do He-Man e só depois que fizeram o desenho animado, que foi criado apenas para poder vender e alavancar os bonecos e brinquedos do He-Man. Uma super estratégia comercial de marketing que, além de salvar a Mattel de uma grande catástrofe, outra catástrofe, né? Vamos assim dizer. Lembra daquela desfeita que eles fizeram por Star Wars? A ideia do desenho não só deu certo, como fez um enorme sucesso, não só lá na América, como no mundo inteiro, inclusive principalmente aqui no Brasil. Eu não vou nos incomodar por algum tempo. Chegou a hora! Aqui no Brasil eu conheci através da TV Globo, que trouxe o desenho pra cá lá na década dos anos de 1980, logo depois de estrear lá nos Estados Unidos, em meados de 1984 ou 85, no programa infantil Balão Mágico, aquele programa da Simone e do Jairzinho. Mas eu lembro mesmo bem vago de assistir o He-Man no Balão Mágico, afinal de contas eu tinha só uns 4 ou 5 anos, eu gostava mais da turma do Manda-Chuva, do Zé Colmeia e da Formiga Atômica. Ficando por aqui hoje, mas amanhã tem mais aventura, mais desenho, mais musical e mais divertimento com o programa Balão Mágico. Até amanhã, pessoal. Tchau.
você. Eu só fui mesmo assim assistir e entender pra valer mesmo e gostar bastante do He-Man, muito a ponto de virar fã, somente quando passou lá no Show da Xuxa de 1986. Afinal de contas eu já estava bem mais crescido, né? Entendia como a vida funcionava, já tinha meus 6 ou 7 anos, já estava bem experiente da vida de programas infantis, né? Pode fazer agora, pode cantar? Vamos, podemos? Eu vou quebrar o My Boy se eu falar. Oh, época boa e maravilhosa quando existiam programas infantis na televisão brasileira. E foi no Show da Xuxa que He-Man se tornou muito popular aqui no Brasil e virou uma febre nacional. Amanhã a alegria chega bem cedo no Show da Xuxa. O homem mais forte do universo, He-Man. E mais, Show da Xuxa, amanhã, 8 horas. Era desenho sagrado todo dia naquele mesmo canal, naquele mesmo horário de sempre. E sempre com a rainha dos baixinhos, a Xuxa. Vamos curtir agora o desenho, depois nós voltamos com muito mais. Gostei, meu menino. Tchau! Lembra do horário qual que era? É, aquele mesmo horário, entre o horário que batia fome e o horário do almoço. E já surgia aquele bordão com a chamadinha mágica do He-Man. E os defensores do universo. E essa chamada tranquilizava e paralisava toda a criançada, mais do que chinelada da mãe ou castigo do pai. Defensor dos segredos do Castelo Grayskull. O melhor horário do dia era a hora que passava He-Man. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... E o sucesso do He-Man foi tão estrondoso pelos poderes de Grayskull, que até a Xuxa gravou música pra She-Ra em homenagem ao He-Man, né? E a She-Ra que era a irmã gêmea do He-Man, né, Leonardo? Por Grayskull, She-Ra, me apresenta pro He-Man, o teu irmãozinho é uma gracinha e eu sou todinha do bem. Não sou eu que tô falando, é o bordão da música da Xuxa pra She-Ra. Fui convidada pra uma festa da pesada no Castelo de Cristal. Grayskull, She-Ra, me apresenta pro He-Man. Aqui ó, meu mini mato guerreiro, ó. Teu irmãozinho é uma gracinha e eu sou todinha do bem. O Trem da Alegria, que eram os influencers musicais da época, claro que antes desse termo existir, né? Trem da Alegria com He-Man! Também gravaram uma música em homenagem ao He-Man. Eu tenho a força, sou invencível, vamos amigos. Eu tenho a força, sou invencível. Unidos venceremos a semente do mal. Lá 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 lá. Pelos poderes de Grayskull! E tudo isso e muito mais contribuíram para que a lenda do He-Man fosse crescendo cada vez mais e mais e o seu sucesso ficasse tão grande quanto os seus músculos, não os meus, e a sua inteligência. Só a feiticeira saberia uma maneira de inverter todos os efeitos do diamante. E só existe um lugar onde eu posso me comunicar com ela agora. E o lado legal de ser criança é que a gente nem queria saber de detalhes como esses que eu contei aqui da sua origem, ou da onde que ele veio, o que aconteceu, como surgiu. A gente queria saber era só de assistir e se divertir. Afinal de contas, a criançada só queria saber da ação e das aventuras do He-Man. Venha, gato guerreiro, está na hora de nós dois limparmos a casa. Delicioso, Tila. E os pontos positivos é que não tinham aquelas cenas de violências explícitas, violências exageradas e nem aqueles golpes que machucavam com sangue os seus inimigos. E o He-Man, mesmo tendo a sua espada, ele nunca perfurou nenhum inimigo e nem muito menos matou ninguém. E nem o esqueleto. Afinal de contas, o desenho era feito totalmente para o público infanto-juvenil e... Está me parecendo muito seco.
A menos, é claro, que... Cuidado, vocês dois! Lá vem ela de novo! E não podemos esperar por essa água mágica também. Até as mensagens e conselhos do bem do He-Man lá no finalzinho do desenho a cada capítulo era como se fosse um desenho totalmente educativo. Na história de hoje, Zagrazio estava desanimado. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. É mais tarde, minha gente. He-Man virou uma lenda e se tornou esse ícone mitológico da cultura pop universal e galaxial. Com certeza seus produtores e criadores jamais imaginavam onde seu personagem criado meio que como um último recurso e reciclado iria chegar tão longe nesse patamar no topo aonde ele está hoje. Mesmo tendo apenas esses poucos desenhos da fase original. Essa é a mamãe Ro. E ela diz que Tila a mandou de volta para nos dar uma carona. Depois teve outros, digamos que remakes que não fizeram tanto sucesso quanto esse original. Good. Come, Battle Cat! Eu tenho a força! Nós temos poder! O poder está em nós! Teve até um filme com o Dolph Lundgren, o Drago do Rock Balboa e o Soldado Universal, que não teve tanto sucesso assim como seu desenho, embora a história fosse meio diferente do desenho, apesar de eu ter amado muito esse filme e eu assisti inclusive esses dias. Mas um dia eu conto aqui no canal um pouquinho pra vocês sobre detalhes do filme do He-Man e os Mestres do Universo. Sim! Que seja esta nossa última batalha! Eu tenho a força! E atualmente a Netflix fez uma animação do He-Man, meio que teoricamente o seu produtor disse que seria uma sequência do desenho original e seria uma continuação oficial, contando o que teria acontecido com os personagens depois do final da série. Already in this form, and use the sword like a conduit to contain the blast. Bom, os fãs originais da época não ficaram muito bem satisfeitos por ter esse enredo bem diferente do original e por principalmente terem deturpado a verdadeira identidade do He-Man e ter muitas cenas explícitas de violência, muito sangue e coisa que no desenho original não tinha, como eu falei aqui. Eu mesmo conheço muitas pessoas que se recusaram a assistir essa nova série. Eu assisti só pra ver do que se tratava esse desenho e se era mesmo tão bom e fiel quanto o original, como disse o criador e produtor desse novo desenho. Bom, digamos que eu me surpreendi. Deu um ar meio nostálgico, porém... Bom... Em um próximo vídeo eu conto pra vocês, tá bom? Bom, vamos dizer assim que quem quer assistir e é fã do He-Man original desde as antigas pode se surpreender um pouquinho. Ou quem já assistiu e pode não ter gostado, faz assim. Tenta ver como uma homenagem ao verdadeiro He-Man e digamos que foi feito para perdurar a lenda do He-Man original. Aí depois você tenta reassistir os desenhos antigos para sempre se lembrar daquela fase maravilhosa do He-Man, que digamos que é o único e verdadeiro He-Man. He-Man! Não vai precisar esperar muito. Mas é isso, He-Man, um ídolo, um ícone pop que eternamente vai estar entre os melhores super-heróis nostálgicos de todo o universo. Seu legado ninguém tira e ninguém vai conseguir deturpar ou mudar tudo o que ele nasceu para ser e se tornou. Afinal de contas, na história de hoje aprendemos que... Na história de hoje, Zagrazio estava desanimado. Não podemos julgar um livro pela capa, isso é, não podemos julgar as coisas somente pela aparência. Em resumo, coragem significa ter princípios. Pelos poderes de Grayskull, eu... Bom, eu não tenho muita força, né? Desta vez não, He-Man! Talvez não.
Mas o seu dia ainda chegará. Esqueçam de tomar banho primeiro. Não vão nos incomodar por algum tempo. Minha mágica funcionou, você veio tão rápido. É a sorte do campeão de Eternity. Pizzaria Janine.